Considerada uma das doenças que mais afetam o gado leiteiro no mundo, a mastite bovina pode provocar perdas significativas no desempenho dos animais. Por isso, nós vamos saber mais detalhes dessa doença com o médico veterinário, nosso colunista Marcos Rezende. Marcos, bom dia primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal AgroMais e ao canal Terra Viva, tudo bem? Obrigado, Felipe, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, Marcos, conta pra gente então o que é a mastite bovina de fato e como identificá-la no rebanho. Felipe, eu vou falar mais o termo popular do que no termo técnico para começar, sabe? Mastite é a grande dor de cabeça de todo pecuarista leiteiro, todo produtor de leite. É a grande causadora de prejuízos. Ela é a infecção e inflamação da glândula mamária, ou seja, de todo aquele aparelho mamário que produz leite. E realmente, como você disse, ela causa grandes prejuízos, causa sofrimento aos animais, perda de leite e pode até levar o animal à morte. Entendi. As características da vaca, Marcos, elas podem facilitar ou dificultar a ação dessa doença? Ou seja, ali a mastite pode ser favorecida por fatores genéticos ou, enfim, pela estrutura do ubre, tamanho e distância entre os tetos, enfim, existe essa possibilidade aí? Existe sim, Felipe, existe sim. Muito bem colocado o questionamento, porque alguns animais com o esfíncter do teto, ou seja, a saída do teto, mais mole, ou seja, a vaca que tem mais mole da tirada, hoje a ordenha é mecânica, mas a gente antigamente chamava de mais mole na tirada, né? Eles são animais mais propícios para terem uma infecção por mastite. Mas, caracteristicamente, animais com tetos mais longos, mais próximos ao solo, elas estão sujeitas a mais lesões, a mais contato com sujidades e, por consequência, ainda tem a possibilidade de ter mastite. Mas a tecnologia evoluiu para além de uma simples observação morfológica, para também a questão dos marcadores moleculares. E hoje é possível, via marcadores moleculares, identificar qual bezerra tem mais propensão ou menos propensão a determinados tipos de mastite, a ter um ubre mais pendular, a ter perda de ligamento suspensório do ubre, que tudo vai ter como consequência maior predisposição para mastite. Agora, Marcos, quais são os sintomas de fato da mastite? E outra coisa, ela se manifesta ali de maneira clínica na vaca? Ela pode ser clínica e subclínica, Felipe. O que é a subclínica? É aquela que a gente não olha, não percebe a olhos vistos. O olho treinado, ele muitas vezes consegue até pegar os primeiros sinais de uma mastite subclínica e aí ele faz alguns testes e pega e já identifica ela. Então, a mastite subclínica é a primeira e eu acho que é a mais grave, porque é a que causa mais prejuízos, porque ela está lá, diminuindo a produção da vaca, causando a infecção e não aparece. Então, ela causa aquele prejuízo silencioso, porém que dói muito no bolso. Essa é a subclínica. E aí tem a mastite clínica, que começa por meio do aparecimento de grumos, no leite, aquela natinha no leite, quando a gente passa a caneca telada, é por meio que acontece, a gente observa por meio do edema de ubre, aquele peito inchado, e aí vai acontecer também isso aí, aquele leite mais natoso, ou seja, aquele leite que já não é mais leite, né? Aquele produto que já é mais condensado e é resultado da proliferação de bactérias, ou seja, é a mastite instalada, e aí o produtor tem que correr para não perder o teto e a vaca. Bom, identificada a doença, então, qual é o tratamento indicado? Antibiótico terapia e anti-inflamatórios, isso é obrigatório. O primeiro passo é fazer o teste para identificar qual teto está infectado. Faz a caneca de fundo escuro, depois faz o CMT, que é o California Mastite Test, e aí, identificado isso, o veterinário já vai ter quais os patógenos, ou seja, quais as bactérias que acontecem ali naquela propriedade. E aí faz o tratamento de acordo com o protocolo do veterinário. Eu sempre recomendo, Felipe, tratamento associado, antibiótico intramamário, antibiótico injetável e também anti-inflamatório. Porque mastite, ou a gente trata ela direito e com bala de canhão já no começo, ou ela vai evoluindo até um ponto que a gente não consegue mais resolver o problema. E lembrando, sempre com produtos que estão liberados para utilização em vacas leiteiras em lactação, porque dependendo do produto, a gente tem que tirar essa vaca da lactação para o resto do período de produção dela. Bom, você falou aí em algumas formas sobre como remediar a doença, mas dá para preveni-la no rebanho?
Dá e tem que ser prevenido, porque aí é que está o grande segredo. A mastite ela pode ser prevenida ou tratada precocemente por meio da secagem correta das vacas, a terapia da vaca seca. Quando a gente faz a última ordenha da vaca, ela vai ficar ali 60 dias aguardando o próximo parto, é o momento que o produtor faz todo o toalete na vaca, ou seja, ele arruma casco, ele faz a parte reprodutiva e ele faz, inclusive, a utilização de antibióticos intramamários e também injetáveis, para que ele possa eliminar eventuais mastites ainda subclínicas que estão presentes naquele animal. E aí, quando ela parir, ela vai parir uma vaca sadia. Uma outra maneira é fazendo o pré-DIP, ou seja, a limpeza dos tetos pré-ordenha, e fazendo também o pós-DIP, a limpeza dos tetos pós-ordenha. E, claro, sempre mantendo essas vacas de pé por meio de ração ou outros atrativos até de 20 a 30 minutos depois da ordenha. Porque de 20 a 30 minutos depois da ordenha, aquele esfíncter, aquele canal do teto que a gente comentou no começo, ele permanece aberto. E aí é porta de entrada para eventuais sujidades. Por isso, manter a vaca de pé e limpa depois da ordenha também. Agora, essa é uma doença transmissível, ou seja, passa de vaca para vaca, e aí, no caso, se isso acontecer de fato, seria indicado, de repente, isolar a vaca quando ela é identificada com a doença do restante do rebanho? A gente tem que isolar a vaca, tem que separar essa vaca das outras vacas, colocar ela num grupo de animais com mastite em tratamento. Isso é um ponto. Mas ela não é transmissível de vaca para vaca, Felipe. Ela é uma doença que ela pode ter fômites, ou seja, pode ser agentes transmissores, como a mosca, como também outro ordenha mal feito, ou seja, copo coletor, ou seja, conjunto de teteira que não foi corretamente limpo, vai numa vaca que está com mastite clínica ou subclínica, e aí deveria ser subclínica, a clínica deve estar isolada naquele primeiro grupo, né? Vai numa vaca que tem o patógeno, coloca numa vaca que está sadia, não foi limpo corretamente, eu acabo transmitindo. A doença não passa livremente de uma vaca para outra, ela é levada ou por fômites mecânicos, como ordenha, ou por aqueles biológicos, como as moscas. Por isso a importância, né, do diagnóstico e aí do início do tratamento logo para poder, enfim, diminuir os riscos, né, de aumentar a doença no rebanho. Ô Marcos, eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui, trazendo mais uma vez essas dicas muito importantes, principalmente hoje aí para os pecuaristas do setor do leite. Desejar a você um ótimo fim de semana, um ótimo carnaval. A gente volta a conversar então na próxima oportunidade. Eu que agradeço, Felipe. Até sexta que vem.